A confissão é um sacramento que nosso Senhor Jesus Cristo deixou na igreja. Deixou, na verdade, para nós, para que nós limpemos os nossos pecados. Mas por força própria? Não. Por graça de nosso Senhor Jesus Cristo, dele mesmo que se doou por nós. Ele nos deu esse sacramento para que facilitasse nosso acesso à Santa Eucaristia. Nós já fizemos um vídeo aqui sobre a Eucaristia, que está linkado não embaixo, em cima, não sei, aqui em algum lugar, mas você pode acessar. E hoje nós vamos tratar do assunto sobre a Santa Confissão. Segundo o Catecismo de São Pio X, o sacramento da penitência é chamado também de confissão, e é o sacramento instituído por Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. Então, você já deve ter estudado sobre isso. A nossa igreja tem 7 sacramentos. O primeiro deles que nós recebemos é o batismo, que perdoa todos os nossos pecados e retira de nós a mancha do pecado original que nós carregamos por descendência de Adão. E o batismo nós recebemos só uma vez, assim como outros sacramentos, como o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, o sacramento da Santa Crisma. E existem alguns sacramentos que nós recebemos mais de uma vez, que são 3. A Eucaristia, a confissão e a extrema-unção. Hoje nós vamos falar sobre a confissão, que é este sacramento que perdoa os nossos pecados depois do batismo, né? Então, a confissão nós devemos recorrer sempre, principalmente sempre que nós cometemos um pecado mortal. Mas é importante que nós recorramos a este sacramento também para confessar aqueles pecados chamados veniais, que são pecados mais leves. E de um ponto de vista, o sacramento da confissão ele tem uma finalidade, que é nos limpar dos pecados cometidos depois do batismo. Essa é a finalidade do sacramento. O sacramento é um sinal visual da graça, certo? Que não depende do indivíduo, é diferente de um sacramental. A gente pode fazer um outro vídeo sobre esse tema. Uma das condições para que seja executado a confissão é que você faça um exame de consciência. Você sabe exatamente do que você está se confessando, qual a gravidade e o número dos pecados que você cometeu. E mais importante ainda, é necessário que você se arrependa profundamente desses pecados, porque sem verdadeiro arrependimento, sem verdadeiro propósito de não pecar mais, a confissão se torna inválida. Exato. Então você precisa deixar de lado aqueles pecados, de forma que você nunca mais o peque. A convicção é de que você nunca mais queira aquele pecado. Não que você vai tentar não pecar, não. É que você nunca mais quer aqueles pecados. É como o padre Paulo Ricardo já falou num vídeo. Se você bate na cara da sua mãe, você vai dizer pra ela: desculpe minha mãe, eu vou tentar não fazer mais isso. Não, você vai dizer: eu nunca mais vou fazer isso. Exato. Então imagine qual deve ser a sua atitude diante de Deus, em que você ofende de inúmeras formas, com pecados horríveis. Você não vai dizer: olha, Senhor, eu vou tentar não pecar mais, ok? Não, você vai dizer: eu nunca mais vou pecar, Senhor. E fale isso a Deus de forma arrependida antes de fazer a confissão. Depois você confesse para o sacerdote para receber a absolvição. E lembrando, o sacerdote, quando você for lá e se deparar com o sacerdote, lembre-se, lá está o próprio Cristo. Exatamente. Então, no sacramento da confissão, o sacerdote, na figura de Cristo, na imagem de Cristo, ele tem o poder dado por Cristo de perdoar os nossos pecados. Não é o sacerdote em si, mas o próprio Cristo que ele representa. Isso a gente consegue entender. O sacramento da confissão ele também tem uma outra finalidade, que é o entendimento de quem de fato você é. Por que eu estou dizendo isso? Porque o sacramento por si só, ele só tem aquela finalidade ali, certo? Que é a limpeza dos nossos pecados depois do batismo. No entanto, quanto mais tu se confessa e se arrepende de determinados pecados, mais você vai mudando, mais você vai compreendendo quem você é, seus defeitos, seus pecados e no que você precisa de fato focar e mudar. Ou seja, a conversão vai acontecendo a cada confissão bem executada. Ou seja, a confissão não é uma mágica, não é simplesmente um psicólogo, não é isso. Ela tem ligações tanto
antropológicas simplesmente quanto transcendentais. Estamos falando que é uma realidade humana e divina ao mesmo tempo, no mesmo local, onde você, por exemplo, quem já leu o livro Confissões de Santo Agostinho, percebe a mudança do autor a cada confissão, ou seja, a cada parte do texto, ele vai alterando e vai compreendendo quem ele é de verdade, porque no seu exame de consciência, você vai percebendo o que te levou a pecar, o que te levou a chegar naquele momento, e quando você consegue entender isso e você se confessa a Deus, número 1, com humildade, e número 2, você reconhecendo que você errou. Então, essas duas coisas, claro, o terceiro é pedir perdão, essas três fazem com que você se reconheça, você reconheça quem você é, que você não é aquela pessoa maravilhosa, mas também que você não é aquele lacaio total, que você vive entre virtudes e pecados, que você busca as virtudes e quer abandonar os pecados, mas há o reconhecimento, não é uma imagem falsa gerada, é o teu verdadeiro eu falando. Então por isso que quando você se confessa, você tem que ir com humildade. Por quê? Nosso Senhor já falou isso, que na verdade foi Nossa Senhora que falou no Magnificat, que está no Evangelho, que Nosso Senhor disse, mas que Deus Pai, Ele eleva os humildes e rebaixa os soberbos. Então, quanto mais humildade você vai, mais você, com sinceridade de querer mudar, com sinceridade de confessar os seus pecados, mais Deus nos dá a graça de permanecer. Não vá lá se confessar, não se justificar, né? Justificar os seus pecados. Eu fiz isso porque... por causa daquilo? Padre, eu cometi esse pecado, mas foi por causa disso. Não. Foi por culpa de fulano. Você tem que falar as circunstâncias, né, do pecado, mas não para se justificar, mas para dizer a gravidade do seu pecado. O que uma das orações que a gente tem também é o minha culpa. Minha culpa, minha máxima culpa. Então, você tem que reconhecer que aquilo é. Mas eu faço o exame de consciência e vejo que eu tenho pouca. Mas foi. Então, você tem culpa. O único que é isento de culpa, que não precisa pedir perdão para ninguém, é o próprio Deus. Porque ele se fez semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Então nós temos que reconhecer nossas culpas. Mas o fulano tem mais culpa do que eu, mas você também tem. Que às vezes as pessoas podem pensar assim, mas eu não matei ninguém, não roubei, não fiz nada de grave. Eu sou uma pessoa boa. Não, né? Pessoal, vamos lá se confessar. Vamos fazer um bom exame de consciência, ter um verdadeiro arrependimento. Se você não consegue alcançar esse verdadeiro arrependimento, peça graça. Peça a graça de alcançar esse arrependimento perfeito, essa contrição perfeita. E é importante, no devocionário, tem um exame de consciência diário. Eu recomendo como preparação para um exame de consciência mais profundo, que a gente faz antes da confissão. Então tem 2 tipos de exame de consciência. Um exame de consciência que você pode pegar, por exemplo, os 10 mandamentos e fazer um exame de consciência mais profundo. Mas, por exemplo, um exame de consciência mais geral, para fazer diariamente, antes de dormir, por exemplo, você analisa como foi seu dia. Se você cometeu determinado pecado, não que você vai ficar olhando detalhadamente, procurando pecado em tudo, não é isso. É você fazer um exame de consciência. Se algo te pesou na consciência, e geralmente algo pesa, e você se arrepender naquele momento, falar assim, me perdoe por isso. Reconheça o que você fez de errado. Nunca vá dormir sem fazer esse exame de consciência, porque você não sabe o que vai acontecer. E se você morrer durante a noite? É importante que você faça exame de consciência todos os dias. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se quiser deixar mais sugestões de outros vídeos para nós fazermos, deixe aqui nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção. E até o próximo vídeo. Salve Maria!